Bem-vindo de volta, esse é o 12º vídeo da nossa trilha de Web Design responsivo no Free Code Camp. Se você chegou aqui agora, não deixe de seguir a playlist, onde nós estamos vendo exercício por exercício para aprender HTML, CSS e Design Web responsivo básico, né, no Free Code Camp. E se você já está com a gente, hoje a gente vai seguir aqui, ó, a gente vai ver esse aqui. Use uma classe de CSS para dar estilo a um elemento. Vamos lá? Muito bem, então vamos lá. Use uma classe de CSS para dar estilo a um elemento. Classes são estilos reusáveis que podem ser adicionados a elementos de HTML. Aqui está um exemplo de uma classe de CSS, uma declaração de classe de CSS. Então lembra que antes a gente tinha o nome da tag que a gente queria atingir, só que agora a gente tem um nome com traço, né? Ou pode ser sem, não tem problema. Só que vem com esse ponto antes. Esse ponto representa a classe. Então aqui nós temos ponto blueText, dizendo que vai ser cor azul, e pronto. Você pode ver que nós criamos uma classe de CSS chamada blueText, dentro de uma tag style. Você pode aplicar esta classe para um elemento HTML dessa forma. A gente coloca o atributo class, e dentro do atributo a gente coloca o nome da nossa classe. Note que no seu estilo de CSS, os nomes de classe começam com um ponto. No seu HTML, na classe atributo dos seus elementos de HTML, o nome da classe não inclui o ponto. Então, dentro do seu elemento de estilo, mude o seletor H2 para .redText e atualize os valores das cores de azul para vermelho. Dê ao seu elemento H2 uma classe com o valor redText. Então vamos lá. Então, em vez de ser um H2 aqui, nós vamos pôr .red-text, texto vermelho, e a cor vai ser red. E aqui no nosso H2, nós vamos colocar uma classe, class, igual, e vamos colocar o nome da nossa classe, é red text. Na hora que eu colocar o T, isso aqui vai ficar vermelho. Pronto, beleza, joia. Vamos ver se roda os testes. Bom demais, vamos para o próximo. Dê estilo a vários elementos com uma classe de CSS. As classes permitem que você use os mesmos estilos de CSS em vários elementos HTML. Você pode ver isso por aplicar o seu redText para o primeiro elemento P de parágrafo, né? Então vamos encontrar nosso primeiro parágrafo. Esse aqui, né? Click here to view more cat photos. Este aqui, beleza? E vamos colocar a mesma classe aqui. Class igual, abre aspas, red hífen text. E a nossa classe aqui, o nosso parágrafo ficou vermelho também. Vamos rodar os testes. Ótimo, para o próximo. Mude o tamanho da fonte de um elemento. O tamanho da fonte é controlado pela propriedade de CSS font size, que significa exatamente tamanho da fonte. Dessa forma, então H1, font size 30 px de pixel. Agora, o que nós temos que fazer? Dentro da mesma tag de estilos, que contém a classe redText, crie uma entrada para elementos P e configure o tamanho da fonte, o font size, para 16 pixels. Então aqui, ó, vamos criar outro seletor de CSS. Como a gente faz isso? Depois da nossa chaves aqui, a gente abre uma nova linha. Vou pôr mais uma por questão de organização. Coloco P, abre chaves, isso. E faço a mesma coisa. Aqui eu posso pôr então agora font size. E o font size para os nossos parágrafos vai ser 16 pixels. Ponto e vírgula. E já era 16 pixels? Vamos só ver aqui o que acontece se eu colocar
30 pixels. É isso mesmo. Né? Olha, 30, a gente volta aqui e coloca 16. Tá certo, vamos verificar se roda os testes. Rodou, vamos para o próximo. Configure a família de fontes de um elemento. Você pode configurar que fonte um elemento deve usar por usar a propriedade FontFamily, ou família de fontes. Por exemplo, se você quiser que os seus elementos H2 tenham uma fonte sem serifa, você coloca o seguinte CSS: FontFamily sans serif, ou sem serifa. Marque todos os seus elementos P para usar uma fonte monospace ou monoespaçada. Se você não sabe do que ele está falando aqui de sem serifa e monoespaçada, funciona mais ou menos assim. Serifa são aquelas pontinhas que tem em algumas fontes. Vamos só para a gente ver aqui, ó, nossos elementos P. Então, nós já temos um seletor de P aqui. Vamos adicionar uma linha aqui embaixo e colocar o nosso font family aqui. Isto. Aí agora, só para vocês entenderem a diferença entre sem serifa, monoespaçado e essas outras fontes. Então, ó, vou colocar aqui serif. Ó, percebe aqui que o nosso parágrafo agora, ele está com uma letra que tem serifa. Essa letra pequenininha é mais difícil de ver, né? Vamos colocar isso aqui no H2 aqui. Isso, que vai ficar mais fácil. Pronto, ó. Tá vendo que nessa fonte, se eu aumentar aqui, testes, preview. Ó, se você ver aqui, essa fonte tem umas pontinhas aqui na letra C, a letra A tem um rabinho que vem para fora, esse A maiúsculo tem aqui, ó, essas pontinhas nos dois pés dele. Essas pontinhas são chamadas serifa. Não fica muito bom para texto pequeno, quando você vai ler um texto muito pequeno na tela. Então essas aqui são as fontes chamadas serifadas. Essa aqui provavelmente é Times New Roman, que é uma fonte serifada bem comum. Aí, se a gente mudar aqui para sans serif, aí ele volta para a letra padrão do browser, que não tem essas pontinhas do canto. Aqui no Windows, esse aqui provavelmente é um Arial. E, por fim, outra categoria bastante utilizada é a monospace. A monospace, ela quer dizer que cada letra vai ter a mesma largura. É bom para alinhar algumas coisas. Você vai, por exemplo, o nosso texto aqui que a gente usa para escrever código é monoespaçado, monospace. Quer dizer que a letra I, embora seja uma letra mais estreita em outras fontes, ela vai ter a mesma largura de todas as outras letras aqui. Certo? Essas são a diferença entre as três classes mais usadas, né, aqui de fontes. Então vamos lá, vamos colocar então no nosso P o font family monospace e ponto e vírgula. Pronto, agora ó, todos os parágrafos aqui estão com fontes que tanto o espaço vazio, quanto a letra I, quanto a letra C, a letra M, todos têm a mesma largura. Ó, e só os parágrafos estão com essa fonte. Beleza? Bom, vamos para o próximo então. Rodar os testes. Passou para o próximo. Importe uma fonte do Google. Agora vai ficar legal, hein? Em adição, em especificar famílias comuns de fontes, que são encontradas na maioria dos sistemas operacionais, nós também podemos especificar uma fonte não padrão personalizada na web para usar no nosso site. Existem muitas fontes ou lugares onde você pode encontrar web fontes na internet. Por exemplo, nós vamos focar na biblioteca Google Fonts. Google Fonts é uma biblioteca livre de web fontes que você pode usar no seu CSS por se fazer uma referência à URL da fonte. Então, vamos adiante e importar e aplicar uma fonte do Google. Note que se o Google é bloqueado no seu país, você vai precisar pular esse desafio. Para importar uma fonte do Google, você precisa copiar a URL da biblioteca de Google Fontes e então colar no seu HTML. Para este desafio, nós vamos importar a fonte Lobster. Para fazer isso,
copie o seguinte código e cole no topo do seu editor de código, antes de abrir o elemento style. Então, vamos pegar isto aqui, que ele já deu aqui de bandeja para a gente, e vamos colar ele antes do nosso style. Tá aqui. Pronto. Então isso importa para a gente a fonte Lobster, lá do Google Fonts. Agora, nós vamos usar a fonte Lobster no seu CSS, por usar Lobster como family name, como no seguinte exemplo. Fonte family, primeiro colocamos family name, depois o nome genérico, generic name. O generic name é opcional e é um fallback, uma fonte de substituição, um plano B, no caso da fonte especificada não estar disponível. Isto vai ser coberto no próximo desafio. Nomes de família são case sensitive, ou são sensíveis a maiúscula e minúscula, e precisam ser colocadas entre aspas se tiver um espaço dentro do nome da fonte. Por exemplo, você precisa de aspas para colocar Open Sans, para a fonte Open Sans, porque ela tem um espaço no meio. Mas você não precisa usar aspas para a fonte Lobster. Nosso exercício, importe a fonte Lobster na sua página, tá aqui, beleza? E coloca ela como fonte family para o seu elemento H2. Então, vamos lá. Aguarde mais uma hora. Lobster, o elemento H2 deve usar a fonte Lobster. Tá? Então, vamos colocar aqui um seletor para o nosso H2. Vamos colocar aqui abaixo do nosso P. H2, abre esse seletor. Vamos colocar aqui o fonte family e colocar Lobster. Lobster, tem que ser exato. E ali, ó, já ficou o Lobster aqui no nosso Cat Photo App. Bom, joia demais. Esse vídeo já ficou um pouquinho longo, então a gente para por aqui. Então a gente viu como colocar classes de CSS para mudar, né? Vimos como mudar o estilo da fonte, serifa, sem serifa e monoespaçada, e como colocar uma fonte customizada. Só para você completar, né? Se você clicar aqui nesse link, você vai direto para o Google Fontes. E lá tem uma infinidade de fontes que você pode importar, né? Se você quiser importar uma fonte, por exemplo, esse aqui é Roboto, né? Aquele mesmo código que a gente pôs aqui, ó, esse link que a gente colou para importar a nossa fonte, a gente consegue esse link por aqui. Onde a gente vai encontrar? Download Family não é o que a gente quer. Não é isto. Onde a gente encontra para usar? Glyphos, About, License, Parents, selecionar o estilo. Esse aqui, regular. Tá aqui, ó, Embed. A gente seleciona qual que a gente quer adicionar, vem aqui Embed, e aqui tá agora sim, ó, tá o nosso link para a gente inserir lá, beleza? Finalmente achamos. Fazia tempo que eu não usava isso aqui. Bom, certinho. Gostou desse vídeo? Assina o canal, se inscreve, que é a mesma coisa que assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo e compartilha com seus amigos. Até mais.